A próxima pergunta é uma pergunta sobre dividendos, que acredito que seja a pergunta de muitos. E eu vou direcionar essa pergunta ao nosso diretor financeiro, Leonardo. Léo, como serão os pagamentos de proventos para o ano de 2023? Primeiramente, bom dia a todos. Primeiro, vamos falar um pouco do histórico de dividendos da companhia. Vamos lembrar aqui que nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos, nós pagamos mais de 4 bilhões de dividendos. Só nos últimos 15 meses, nós pagamos 2 bilhões de dividendos e em janeiro de 2023, nós pagamos 460 milhões em dividendos. Ou seja, a natureza da companhia é ser uma pagadora de dividendos. Porém, a gente lembra que os dividendos da companhia são baseados no lucro societário e, pelo estatuto da companhia, nós temos que pagar minimamente 50% do lucro líquido. Então, a companhia sempre vai olhar o tripé proventos, dividendos, oportunidades de novos negócios, investir em novos negócios e também a questão da alavancagem. Então, essa é a natureza da companhia. Dado o nível de alavancagem atual, cenário macro mais difícil, da Júlia, tá? Do Santander, e as oportunidades de crescimento disponíveis em transmissão, como irão balancear crescimento e dividendos? Acho que você falou um pouquinho, mas se você puder elaborar um pouco mais. Sim. Júlio, obrigado pela pergunta. Como a gente estava falando de dividendos, né, tem a ver diretamente com a alavancagem. Bem, nós fizemos uma captação agora, recentemente, no valor de 1 bilhão, CDI mais 1,5, e para financiar o ativo que nós arrematamos no lote de dezembro, o lote 5. Então, a gente percebe que, mesmo no mercado estressado, a Taesa sempre consegue captar em taxas atrativas. E como é que isso afeta na alavancagem da companhia? Afeta diretamente na alavancagem da companhia, mas a Taesa ela sempre vai buscar esse equilíbrio, né? Pagamento de dividendos, alavancagem e retorno dos projetos. A Taesa precisa crescer, né? Está dentro do nosso planejamento estratégico esse crescimento e a gente vai ter que buscar, né, esse equilíbrio para os próximos anos na companhia. Como o CEO e sua equipe veem a empresa em 10 anos? E o que tem feito para lograr, considerando seus principais concorrentes? Vou passar para você aí, André. Legal. Bom dia a todos. Bom, nós temos continuamente, anualmente, em 2021, nós lançamos o nosso planejamento estratégico e uma das vertentes importantes para nós realmente, dentro do planejamento estratégico, de crescimento, né? Você viu aí nos resultados, o Cristiano acabou de comentar conosco aí, o incremento aí dos últimos anos, né, na aquisição de lotes. Nós estamos falando nos próximos 4 anos, nós temos um investimento importante de 4,5 bi e mais de 500 milhões de RAP, ou seja, isso realmente para manter a sustentabilidade da empresa. E tem outras vertentes também que nós trabalhamos no planejamento estratégico, né, seja de sustentabilidade, ele falou bastante também no início, vários temas de sustentabilidade, tem a vertente de eficiência de CAPEX e OPEX. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tivemos aí uma melhoria, uma eficiência de mais de 10 milhões de OPEX. Então, isso aí já está surtindo efeito várias ações que temos tomado aí de eficiência operacional. Também nós temos uma vertente importante de gestão regulatória, que a gente está participando ativamente das discussões aí das possíveis, né, renovações ou relicitações aí das concessões. Nós temos aí algumas concessões que começam a vencer a partir de 2030. E também temos um pilar importante que é toda a governança, né? Como é que a gente melhora aí a nossa governança da empresa. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, nós, e aí Luiz especificamente, estamos muito bem posicionados, né? Nós estamos seguindo quase que a risca o nosso planejamento estratégico, obviamente que nós revisitamos a cada ano, né? Um planejamento de 10 anos, né, e para manter a empresa saudável e continuar entregando resultado para vocês, tá bom? Então, obrigado pela pergunta aí, volto daqui a pouco. Fala investidor, mais um vídeo no canal, dessa vez falando de Taesa, empresa que reportou resultado recentemente. Como a gente pôde observar no resumo da videoconferência, os executivos não deram muita pista de como deve ficar o pagamento de proventos no ano de 2023. Mas, sinceramente, não é a falta de previsibilidade em relação ao pagamento de dividendos,
para o próximo ano, que tem deixado os investidores com o pé atrás quando o assunto é Taesa. A alta alavancagem, em comparação às empresas que atuam no mesmo setor, e o vencimento de algumas concessões são fatores que têm feito alguns investidores a procurarem outras empresas para investir. No slide de número 10, nós apresentamos aqui o perfil de endividamento da Taesa. Aqui sempre considerando os números com a consolidação proporcional, isto é, com os valores, os montantes das nossas participações, né, proporcionais às nossas participações. Quando a gente olha aí o fechamento do ano, de 2022, nós fechamos com a dívida líquida de 9 bilhões de reais e um nível de alavancagem da faixa de 3,65. Quer dizer, como a gente já vinha observando há alguns trimestres, né, desde o ano passado, nós caímos lá de uma alavancagem de quase 4,2 vezes, caindo continuamente por trimestre até 3,65. A gente, na companhia, já vinha comentando dessa tendência de redução em função dos novos projetos que estavam entrando em operação. À medida que eles vão entrando em operação, nós conseguimos adicionar EBITDA, caixa operacional para o nosso negócio e, naturalmente, a desalavancagem vem se concretizando. Olhando o perfil de amortização da dívida da Taesa, nós estamos com um perfil bastante adequado. Se vocês observarem aqui no gráfico, inclusive com o pagamento aqui parar de curto prazo de amortização em torno de 600 milhões de reais, considerando que nosso caixa, a posição de caixa que a gente fechou no final deste ano passado, que passou quase de 1,4 bilhão de reais. Então, com caixa confortável para cumprir com as nossas obrigações de curto prazo. O custo médio da dívida em termos reais ficou, né, no fechamento do ano de 2022, com 5,2% quando a gente considera o pre-tax, né, antes do pagamento dos impostos, e em torno de 4,1% quando a gente já considera a alíquota efetiva da companhia, isto é, após os nossos pagamentos de impostos. O prazo médio da dívida continua em torno de 5 anos, quer dizer, um prazo bastante confortável, e a nossa dívida por índice, né, indexador, está concentrada no IPCA, né, em torno de 3/3 aí da dívida indexada ao IPCA e o restante ao CDI. É isso, investidor. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com quem você acha que possa ter interesse nessas informações. Abraço a todos e bons investimentos.